Boa noite a todos. Este é mais um encontro da Calmex. Somos uma plataforma que divulga profissionais, ferramentas e dicas para que as pessoas tenham acesso à saúde, bem-estar que se pode proporcionar através das coisas que Deus nos permite ter. Hoje temos como convidada especial Noémia Mula, técnica superior de nutrição, formada no ICISA em 2018, funcionária do SNS há 15 anos. Em 2016, foi formada agente de nutrição e depois do curso foi colocada a trabalhar no distrito de Mutarara, em Tete. Em Maputo já trabalhou no HCM, Hospital José Macamo, e recentemente encontra-se no Sicov da Polana Caniço. Ela é consultora na área de nutrição e, por favor, boas-vindas, Noémia. Obrigada, Bruno. Afinal de contas, o que é nutrição? Pode nos tirar essa dúvida? A nutrição tem várias definições, mas uma definição mais simples é uma ciência da interação dos alimentos consumidos pelo ser humano, né? Sabendo que a alimentação é um dos fatores ambientais que mais interferem na qualidade e na duração de vida humana. Bom, eu não sei como é que nós podemos dar continuidade à nossa palestra. Falo no sentido, tem muitas coisas, a nutrição é vasta. Então, eu preferia que talvez tivesse uma interação de dúvidas, perguntas, para esclarecimento, melhor esclarecimento nesse caso. Sim, sim. Para melhor, sim. Na verdade, vamos chegar a essa parte. A minha ideia é uma conversa interativa, né? E a Noêmia possa falar à vontade, não como uma entrevista, mas como uma conversa mesmo, e possa trazer pontos que são interessantes para as pessoas que estão em casa. Não ser muito técnica, mas ser explicativo o suficiente para que as pessoas que são em casa, são leigas, possam perceber exatamente o que é nutrição, por exemplo. Se estivermos a explicar para um adulto que pensa que nutrição é somente diversificar entre comer carne, comer verdura, isso é nutrição, quer dizer, temos que esmiuçar um pouco mais para percebermos, por exemplo, qual é o trabalho que a Noémia faz como nutricionista, por exemplo, se eu fico doente agora com Covid-19, se alguém apanha uma gripe, apanha uma malária, essa pessoa tem que seguir uma certa base nutricional que é para poder se recuperar. Basicamente, a ideia é conversarmos de modo que as pessoas que estão em casa possam perceber muito facilmente isso, né? Temos que saber que a nutrição, ela ensina com que a gente tenha uma boa alimentação, não é? O ponto focado é uma alimentação saudável. Nós temos que saber que a alimentação saudável, ela pode ser obtida de várias maneiras. Não carece que a pessoa tenha uma renda elevada ou acima, não. Todos os níveis de vida tem como nós mantermos uma alimentação. Por exemplo, agora nós temos, em tempos de crise, o fato de é uma situação em que várias famílias baixaram a sua renda familiar. Não significa que o fato dessa família ter uma renda baixa não possa adquirir uma alimentação saudável. Pode sim, porque não existe nenhum alimento que não tem o seu substituto. Por exemplo, os cereais, eles têm alto valor, como também de baixo valor. Tenhamos que sair de uma alimentação saudável. Daí a importância de ter nutricionista nas nossas vidas, a importância de irmos ao encontro de um nutricionista. Minha renda é esta.
como é que eu faço para poder ter uma alimentação, manter a minha alimentação saudável, mesmo sabendo que a renda familiar ela baixou. Ok. O que tem acontecido quando a pessoa muda o seu estilo de vida em termos financeiros? Acaba procurando os produtos com baixo valor nutricional. O que é errado, porque eles proporcionam com que haja doenças cardiovasculares, a obesidade, a diabetes. E nessa época em que nós estamos a viver, o Covid nesse caso, essa é o tipo de doença que nós temos que estar o mais distante possível, tá bem? O mais distante possível, porque eles são como disse, para usar linguagem, são as maiores, tentar, depois vou explicar, são as comodidades à morte, mas levam, então, para isso, eu devo manter uma alimentação saudável. Posso ter as proteínas de vários níveis. Existem proteínas animal, existe a proteína vegetal. Então, o fato de eu não ter dinheiro para comprar carne não significa que eu devo deixar de ter proteína para o meu sustento nutricional. Tem os carboidratos, eles estão lá. Tem vários tipos. Tudo bem que tem as classes. Então, pelo fato de ter uma classe diferente, não significa que tenho que gastar aquilo que eu não tenho para poder consumir. Não, eu vou procurar um que seja saudável, mas com o valor dentro dos meus parâmetros. Ok. Dentro dos temos arroz, por exemplo, temos milho, temos as massas, temos as batatas, tanto doce como moreno, temos o inhame e assim sucessivamente. E tem as proteínas também. Então, eu devo manter a minha vida saudável dentro das minhas capacidades. Tenho uma pequena pergunta só para não fugir muito. Normalmente nós não comemos inhame. Eu, pelo menos, não conheço pessoas que comam inhame, ou pelo menos não com frequência. Qual é o sabor do inhame e qual é o valor nutritivo do inhame? Suponhamos que eu tenha que substituir o que eu como todos os dias por inhame. Qual é a recomendação da Noemi? O inhame substitui o quê? Porque no dia a dia nós comemos caril de amendoim, matapa, são caris que estão cheios de óleo. Quer dizer, como é que nós podemos cozinhar o inhame de modo que ele seja nutritivo e que não perca o seu valor? O inhame é um tubérculo, oferece carboidratos de baixo valor biológico, tá bem? Então, ele substitui, você pode fazer a substituição do inhame com carboidrato, nesse caso. Arroz, chima, o pão, a massa, não é? Ele é tubérculo. Pode substituir isso, você pode cozê-lo apenas com água, fazer um caril, fazer o seu acompanhamento. Como também pode refogá-lo de uma outra maneira. Mas aqui nós estamos a propor uma alimentação saudável. Quanto menos gordura nós consumirmos, melhor para o nosso estado de ser. Certo? Então, tudo isso como eu dizia, a importância de termos um nutricionista para poder nos proporcionar as medidas exatas para o nosso consumo diário. E quando tu vais para um nutricionista, a vantagem não é somente nutricional, como também financeira. Vamos evitar o desperdício de alimentos. Eu já sei que na minha casa somos 4, não é? Nós somos 4. Então, não vamos cozinhar 1 quilo de arroz. Não é necessário. O nutricionista vai me ensinar isso. Enquanto
Se eu não sei, eu vou cozinhar aquele quilo de arroz que talvez que eu consegui hoje. Sabemos que muitas famílias acabaram ficando sem emprego. Então, quanto menos desperdício nós tivermos, melhor ainda. Então, o Ok, nutricionista é a pessoa ideal para nos ensinar. E ok. ensinar o uso dos alimentos da época. Por exemplo, essa época fria é época de muita fruta fresca e Ok. verduras frescas. Nós podemos, e a época que vem já temos dificuldade de ter isso. Ok. Logo, vai nos fazer ter mais gasto para podermos chegar a ter uma vida saudável, uma alimentação saudável que nós precisamos para propor o nosso organismo. Vamos gastar um pouquinho mais do que essa época que estamos a viver agora. Ok. Logo, aí é a importância de nós aprendermos a fazer a conservação dos alimentos. Ok, tudo bem. A conservação Temos uma questão aqui que vem mesmo que é da Márcia. Ela pergunta: o que acontece em uma consulta com um nutricionista? O nutricionista, ele tem várias áreas de atuação. Ele pode atuar em ginásio, hotel, escola, atuar numa casa. Eu mesma faço trabalhos domiciliares para famílias. O nutricionista pode trabalhar numa casa de idosos, numa creche. Então, logo, o nutricionista pode fazer muitas coisas. Ok. Respondendo de uma maneira generalizada, a maior procura de nutricionista nas unidades sanitárias é para emagrecimento. Ok. Então, para isso, quando tu chegares à minha consulta, nós vamos falar primeiro do seu estilo de vida, o seu dia a dia, o seu estilo de vida, pelo que você consome, um historial, um resumo do historial, Ok. para ver se horas de dormir, hora de acordar, o consumo diário de água e exercício físico. Também nós agora já temos máquinas de biopedância. Essa máquina, eu ao fazer de análise, vou conseguir ver o nível de açúcar, até mesmo a quantidade de água que contém no seu organismo, eu vou conseguir ver. Aí a facilidade de poder fazer um bom plano alimentar para si, porque eu já sei o nível de proteína é X, ou deve-se diminuir ou fazer um acréscimo. Então, é isso que a gente vai fazer diariamente e mensalmente ou de 15 em 15 dias vamos fazer a monitorização Ok. desse estilo de vida novo que vai tomar. Então, isso é uma situação de emagrecimento, mas há quem vem para o ganho de peso. O ganho de peso também vai ser ao contrário, vai ser de acordo com o peso e a altura e a idade, o estilo de vida, em termos de trabalho diário que a pessoa faz, o seu gasto energético diário, Ok. o metabolismo dessa pessoa. Então, aí eu vou fazer o desenho do plano alimentar. Ok. Eu tenho Também uma pequena pergunta dentro do que está a falar agora. Disse que o nutricionista ajuda também a ganhar peso. Eu já fui a algumas farmácias em que as máquinas fazem a leitura do peso e da altura automaticamente. Então mostra a relação do peso com a altura. Se eu tenho um peso, altura. sim, eu tenho, por exemplo, 1,70 m, por exemplo, estou a 63 quilos, ele diz que eu estou abaixo do peso. Então, o nutricionista trabalha com esses dados que é para ajudar-me a estar num estágio em que o peso Ideal. e a altura E a está tua altura? equilibrada. Existe a possibilidade de eu estar acima do peso, mas eu estar saudável? Isso estamos a falar numericamente, né?
Porque tem intervalos que nós devemos respeitar. E também Ok. tem um peso habitual. Tem aquele peso. Eu, por exemplo, Noêmia, faz de conta, tenho 1,64 m e Uhum. peso. O meu peso ideal devia ser 60 a 64 quilos. Esse é o meu Sim. intervalo. Ah, Mas, quando eu estou com 70 quilos, uhum. eu gosto de mim. Ok. Eu gosto de mim. Gosto do meu corpo assim. Não tenho gordura, mas é uma coisa, é o peso. Não estamos a falar de gordura. Uhum. O fato da pessoa estar com o peso a mais e pode não ter grande quantidade de gordura. É a musculatura da pessoa. É Ok. o ganho muscular. Sim. Então, isso já é aceito. Há muita gente que tem o porte físico grande, Uhum. o peso em si, mas ele não tem gordura em si. Ok. É isso que importa. Ok. O grande vilão nisso tudo é a gordura Ok. no Já começo a organismo. ficar preocupado. Estás em boas mãos, não se No preocupe. caso aqui, temos Ok. muitas mulheres e elas pensam em emagrecer. O que devem fazer para emagrecer com saúde? Porque hoje nós temos muitas receitas na internet e temos remédios que são vendidos que acabam sendo laxantes, a maioria. Como emagrecer com saúde? A maneira ideal de emagrecer com saúde é através da prescrição de um nutricionista. Porque o nutricionista vai saber dizer que exclua isto, inclua isso. Sem com isso quebrar as outras hormonas. As pessoas querem emagrecer, mas querem milagres. Isso não é bom. Os milagres saem muito caros para a saúde, porque a pessoa pode correr o risco de ficar com deficiência nutricional. Está com deficiência nutricional, porque vai cortar isto, vai cortar aquilo, não sabe até que idade tem certas hormonas que o organismo já não produz, ele deve ser alimentado. Então, a pessoa vai cortando, cortando, porque quer emagrecer. Então, isso está errado. Ou vai para a farmácia e consome laxativos, e acaba quebrando até as reservas que o organismo deve ter para poder sobreviver às doenças, sobreviver às infecções que nós apanhamos a cada dia. Então, o nutricionista vai te dar o parâmetro, vai saber que tem que comer tantas doses de fruta, tantas doses de carboidrato, sem com isso, sem ter que passar fome e sem ter que ter um gasto de uma perda de nutrientes assim de uma maneira exagerada. Porque isso já não é o emagrecimento saudável. O emagrecimento saudável é a gente diminuir o nosso consumo diário de certos certa quantidade de energia, não é? Com isso, temos que fazer também os exercícios físicos, não é? Se eu consumo 1.800 quilocalorias, por exemplo. O Uhum. meu organismo ele usa apenas 1.300 a mais. O que é que eu devo fazer? Uma caminhada, é importante, vai me auxiliar para um emagrecimento saudável. Ok. Eu tenho uma pequena Ou então, questão. o meu organismo, por exemplo, necessita de 1.500 quilocalorias e eu Ok. consumo apenas 1.000. Cuidado, estou a agredir o meu organismo. Tá Mas bem? como é que uma Estou a pessoa pode agredi-lo. saber medir quantas quilocalorias está a comer por dia? Porque
O nutricionista sabe, mas vocês dão assim uma indicação? Existe alguma fórmula? Eu em casa vou ter uma pequena balança, vou Tá? conseguir. Sim, sim, sim. Vais ter uma pequena balança, vais ter um medidor e vais saber ler o rótulo. Ok? O nutricionista vai ensinar a ler a rotulagem que tem no supermercado. Tu vais saber, por exemplo, esse copo de sumo. Aí já vem em quase todos os alimentos, por exemplo, esse 1 litro de sumo me oferece tantas quilocalorias. Sim, Então, 250 ml vai me dar tanto. Eu já sim. consumi 250 ml, já tomei um copo de sumo. Eu já sei que fiquei com tanto, com milho, por exemplo. Mas uma feijoada Tenho com que todos, sei lá, balancear. mão de vaca, carne de porco, chouriço, como é que eu posso gerir isso? Porque acaba sendo Pode um sim. mix. Não, Como é que eu não faço a é porque leitura eu, desses? como nutricionista, vou te Ok? ensinar que numa concha de feijão, quantas quilocalorias vais obter? 2 conchas de arroz, quantas quilocalorias vais obter? Tá bem? Então, daí vai saber. Se hoje eu comi arroz com feijão, eu já comi arroz com feijão, então o resto devo comer mesmo em pequenas quantidades ou completo o dia, completo as minhas necessidades com frutas, mas não é só qualquer fruta. Fruta mesmo que não oferece grandes calorias, com frutas, com vegetais, com saladas, que não contenham gordura. E pronto, eu vou completar então, a importância de visitar o nutricionista está aí. E agora nós não temos para visitar. Nós temos nutricionistas em quase todas as unidades sanitárias. Consultar um nutricionista numa unidade sanitária é de borla. Nas unidades sanitárias é de borla. Agora, tem aquelas pessoas que já querem o nutricionista não somente para si, para toda a família. Começa a Sim, ter que tocar, conhecer a sua geleira, conhecer a sua dispensa. Esse já é um outro. É um tipo de trabalho que já o nutricionista pode fazer fora da unidade sanitária. Isso já é um preço a se discutir ok. entre a pessoa Ok, antes nós víamos que e as pessoas costumavam ter médicos da família e o médico da família tinha um custo muito elevado. O nutricionista da família é um serviço de luxo. não é um serviço de luxo, porque agora até a nutrição ela promove nutricionistas na comunidade, por exemplo. Num quarteirão já está a se ensinar isso, vai entrar em vigor já, ou já está a começar, em que num quarteirão, o certo bairro, tenha um nutricionista que ajude as famílias ali a se alimentar de acordo com a sua renda, como eu já vinha dizendo. Não é um serviço de luxo, não. Agora, tem aquelas pessoas que querem acompanhamento, por exemplo, para fazer o seu rancho, outro serviço, porque vamos fazer fora das minhas horas de serviço, não é? Ok, Então, isso querem é uma consultoria. acompanhamento, mas exato, é uma consultoria, mas para o coisa principal é esse de rotulagem, de ler o rótulo, conhecer aquilo que aqueles dizeres em cada, pode ser pacote, lata, Uhum, saber e perceber aquilo que ok, quer dizer, ok, quantificar se ali está escrito isso, quantidade de açúcar, quantidade de fibra, tá ok, bem? Então, as pessoas, cada dia que passa, tomam interesse nisso. ok. Tenho aqui
umas perguntas que eu mesmo preparei. Eu queria saber até onde os alimentos influenciam no Sim, humor. os alimentos influenciam sim no nosso humor. Cada tipo de alimento fornece certas quantidades de hormonas e, aliás, influencia a ativação de certas hormonas de humor, de capacidade de raciocínio. Então, Ok, o alimento é muito importante. Por isso que nós sempre optamos quando é criança. A maior parte do nosso foco ou a promoção do nosso trabalho tem sido mais para a criança, para que ela não tenha falta de nenhum nutriente para esses casos. sim. Humor, a intelectualidade, não é? Uhum, Um bom crescimento. Então, ok. quanto mais conseguirmos fazer essa junção de nutrientes saudáveis na criança, melhor para a vida adulta, não Ok, é? Então, com crescer, só precisa de fazer a manutenção. Por isso que sempre dissemos, mamãe, não pode dizer, essa criança não gosta disso. Ai, não gosta disto. Porque um alimento, por isso que estávamos a dizer que a nutrição é a interação de alimento e nutrientes. Eles, sim. ao fazer essa interligação, vão aí propor uma vida saudável. A vida saudável não é somente a ausência de doença, é esse humor, um bem-estar Ok, social, não é? Então, o alimento tem capacidades para isso, tudo bem. capacidade E, para isso. e as nossas comidas tradicionais aqui, estamos a falar de mucapata, chiguinhas, matapas, caris de amendoim. Essas comidas são saudáveis? Então, sim, por Até que ponto? exemplo, a xinguinha. Vou dar um exemplo da xinguinha, né? O Uhum, xinguinha de cacana, sim, mandioca, sim, que é um carboidrato, sim. cacana, que é uma vitamina, muitas das vezes com coco, amendoim, que são as proteínas de gordura. Logo, é uma alimentação completa. O Ela é problema é completa, convencer as pessoas de casa para comer, né? sim, mas ela já é completa. Ela contém todo o nosso quadro alimentar, a pirâmide. Ela Sim, está aí, ok. na xiguinha. A mucapata eu não a conheço, não conheço, não sei como é que é a sua composição, mas Ok. acredito que sim, acho que é mandioca também, se não minha memória não me fala, não conheço. Mas, por exemplo, não falo da chiguinha por eu saber, por eu conhecer. A Ok, matapa, ela também. A maneira como a gente faz, por exemplo, aqui na Zona Sul, sim. ela torna ela um alimento saudável. Aliás, um alimento completo, nutricionalmente aceite para o nosso Ok. bem-estar. Agora, voltamos para os tempos de crise. Vivemos perto do mercado grossista. O que é que eu posso Sim. fazer para ter uma alimentação saudável? O que é que me recomenda? Como gerir as finanças e comer bem? Como gerir as finanças? Um ponto primeiro importante, antes de você ir ao mercado grossista, é sempre bom fazer um checklist daquilo que tu precisas, não é? Tá lá, eu vivo no grossista, tem carboidratos, no grossista tem muita verdura, fruta, tem carne, tem peixe, tem leguminosas. Então, é um mercado que tem de tudo para Ok, mim. ok, Aí que é muito importante, por exemplo, se eu tenho na minha casa um menu, você sabe o que é o menu, né? Sabe, é muito simples. É a planificação da minha alimentação durante um certo período de tempo. Pode ser semanal, é o ideal, é mais fácil de gerir. Segunda-feira, eu vou tomar chá com pão com manteiga e almoço vai ser arroz com folha de batata doce. ok, O jantar vai ser com peixe ou com feijão
E jantar vai ser uma sopa, uma sopa e uma fruta. Quarta-feira, uma tabichar com pão e ovo. E vou almoçar com mandioca cozida, com Uhum, peixe uhum, grelhado e uma salada uhum. de vegetais. Então, eu vou fazer um list, não é? Eu vou fazer um list, uma lista. Vou comprar a minha mandioca, vou comprar a minha batata doce, vou comprar a verdura que eu quero, vou comprar o tomate, cebola, cenoura para toda aquela semana, se eu tiver condições para isso. O que eu dizia antes sobre o consumo de produtos da época é nesse momento. É, Se ok. essa época ela tem melhores verdura e essa época ela é sim, ela tem Rica em uma frutas verdura também. muito fresca, tem fruta da época, muita Sim. fresca, eu posso fazer a compra. Ok, temos alguém que Eu quer posso fazer fazer a uma compra questão. e conservar. Primeiro as mulheres, vamos. Obrigada. Obrigada. Eu sou a Fátima. Eu tenho uma preocupação. Eu Fátima? alimento-me, sim, alimento-me, tento equilibrar a minha refeição. Mas tem um período que não entendo quando, sinto muita fome. Mesmo sabendo que me alimentei, comi, tenho me suplementado, não é? Mas chega um período que eu quero descansar também do suplemento e tento comer aquilo que é recomendado, mas não, acho que não supera as minhas necessidades. Com suplementação até me sinto bem e reduzo até a quantidade dos alimentos que ingiro, mas fora disso, o que eu mais posso fazer? Manter a alimentação equilibrada e não ter necessidade, não ter essa fraqueza, a sensação de fraqueza. E depois engorda, o peso aumenta. Eu noto que quando passo por essa crise, o meu peso aumenta. Uma das coisas que pode até estar a acontecer é o fato da dependência dessa suplementação que faz, tá bem? Por isso é muito Sim. bom lutar. O que tem que fazer tem que tentar ver em que época do dia sentes essa fome, não é? Em que época do Sim. dia sentes essa fome e regular o consumo de água. Para isso, se estás nessa situação, estás a fazer uma redução alimentar saudável, então, e dá-te muita sensação de fome. Quando sentires a fome, beba um copo de água. Se a fome persistir, aí sim tens que arranjar sempre uma fruta. E tem que fazer mesmo o exercício com o seu organismo para que ele tenha essa capacidade de conviver mesmo com a quantidade da comida que você recomendou. Se isso estiver dentro dos parâmetros normais, não fazer agredir aquilo que eu estava a dizer. O que tem que fazer é não, eu tenho que ter certeza que não está a agredir. Está a passar pelo menos 3 refeições principais. 3 refeições as principais, pelo menos esteja a passar. Independentemente daquilo que está a consumir. Não é imperioso que você corte todos os alimentos, não. Por isso que tudo tem seu substituto. Tirando a água, tudo nós podemos fazer a substituição. Nós podemos substituir o pão por o batata doce, inhame, mandioca, sem ter que passar fome. Então, tem que fazer um exercício. Sempre que estiver a sentir a fome, anotar para perceber em que momento sentes fome. Depois de fazer que tipo de exercício, mesmo trabalho, quando eu falo em exercício, não estou a falar de físico apenas,
O psicólogo, a pessoa sentada, fica muito tempo agora é sala de aula, né? Mesmo estando dentro de casa. Depois de quanto tempo de assistir à aula, porque a exaustidão também pode levar a essa sensação de fome. Ser mesmo uma sensação de fome. Não ser porque é fome que está a sentir a Fátima. Tá bem? Então, é importante conhecer o seu organismo. E pelo fato de estar a fazer essa mistura de tipo de alimentação e suplementação, o organismo pode estar a ficar dependente. Eu aconselho a fazer uma paragem com a suplementação. Ele, por conter alimentos que não são 100% naturais, eles usam no seu fabrico certos produtos que fazem com que o organismo, com facilidade, ele seja dependente. Então, a dependência de suplementos não é boa, não. Tá bem? Tá bem. Tá, obrigada. Obrigado por expor. Mas se de preferência mesmo, procura um nutricionista. Tá bem, tá. Obrigada. Sim, posso agora? Sim, Heráclito. Boa. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a Noêmia e dizer de que estou a gostar muito da sua apresentação. Boa noite, Noêmia, tudo bem? Então, aqui eu gostaria de aproveitar a questão da Fátima Mosé, que colocou a pergunta anterior, é que sobre os suplementos, será que deve-se retirar por completo esses suplementos ou pode haver assim um lado bom dos suplementos? Essa é a questão número 1, né? Eu vou colocar todas as questões, eu não sei se a Noêmia se incomoda com isso. Não, pode ser. Eu depois faço de uma só vez, pode ser. Outra coisa, eu gostaria que a Noêmia nos falasse um pouco sobre os alcalinos, os alimentos alcalinos. Eu ouço falar desses alimentos e de como eles são bons para constipações, né? Nesses tempos em que nós estamos a viver. Então, gostaria que nos falasse um pouco sobre esses alimentos alcalinos, se realmente são benéficos para a saúde, se nos ajudam a combater as constipações, sim ou não? E quais são exatamente esses alimentos alcalinos? E para terminar, gostaria que falasse um pouco sobre o sol, porque quando se fala de alimentação, o sol mesmo. Quando se fala quando se fala da alimentação, nós pensamos muito sempre nos alimentos que a gente ingere, no que a gente ingere, mas o sol é uma ótima fonte de vitamina D, não é? Eu gostaria que a Noêmia falasse-nos um pouco, por exemplo, o moderador esteve a falar sobre questões do humor e a vitamina D influencia bastante nas questões do humor. Então, até que ponto é que o sol está sendo aproveitado por nós como alimento, como fonte de vitamina 3, D, e se realmente devemos cultivar, né, a cultura de apanhar esses raios solares, uns bons maçãs de manhã ou no final do dia, não é? Ok. E pronto, era isso. Boa noite a todos. Obrigado. Bom, é assim, a questão de suplementos, como aqui, na verdade, não foram clarificados quais são esses suplementos, mas nem todos são maus. Por exemplo, se eu estou num local onde eu preciso de uma certa quantidade de vitamina C e não tenho, ou através da alimentação não consigo suprir essas necessidades, posso sim recorrer aos suplementos. Posso muito bem, através dos suplementos,
acrescentar às minhas necessidades. Pelo que eu percebi, os suplementos que a Fátima tem usado são mais aqueles que proporcionam o emagrecimento, que a gente tem visto onde vendem alimentos para tanto emagrecer como ganhar músculos. Esses aí já o fato deles serem fabricados para... tem muitas modificações, não é? Então, é o que lhes torna já não serem saudáveis. Eles não são saudáveis e eles acabam influenciando negativamente para o nosso estado de saúde. Quanto à questão do hábito do banho de sol, de estar sobre o banho do sol, isso sim é benéfico, porque não é que o sol, ele em si, nos faz... é que faz com que a gente tenha vitamina. Ele nos ajuda a melhorar a absorção da vitamina D. Ele nos ajuda a melhorar a absorção da vitamina D. Daí a importância de consumido, de estar sobre o sol da manhã, o sol do final do dia, para a melhor absorção, porque existem poucos alimentos que nos fornecem a vitamina D, eles são que têm a absorção direta, então o consumo do sol diário, nesse caso, nos ajuda para melhor absorção. Quanto aos alimentos alcalinos, são aqueles que, ao serem ingeridos no nosso organismo, no nosso estômago, nesse caso, produzem redízios que equilibram ou diminuem a acidez metabólica, né? Que é a acidez produzida no corpo e eliminada através da urina. Os alimentos alcalinos são, nesse caso, abacate, ela é muito boa para o nosso consumo diário, não é? Abacate nos fornece uma pequena quantidade de proteína, gordura. É um alimento super rico e ele nos oferece também o carboidrato. Podemos apanhar na laranja, logo já por ser um cítrico. Nós sabemos que ele é muito bom para o nosso estado de saúde, principalmente nas doenças respiratórias. Nós encontramos na uva, na melancia, na maçã. São alimentos que são ricos em fibras e antioxidantes. Só o fato de serem antioxidantes, eles já são muito bons para a nossa defesa, nosso organismo. Okay. É mais ou menos isso aí. Além de serem antioxidantes, eles nos ajudam também para o bom funcionamento dos nossos intestinos e previnem várias doenças de obesidade, cardiovasculares, diabetes, enfim. Então, é muito bom consumir alimentos alcalinos. Pelo menos 3 tipos de alimentos por dia. Okay. As nossas principais refeições. É importante nós comermos um pouco de tudo. Não há nada que seja alimento que não é importante para o nosso organismo. Nós temos que comer o arroz, porque nós precisamos de energia diária. Para nós estamos aqui a raciocinar, a falar, o quê? Nós precisamos de comer a carne para podermos construir o nosso organismo, para podermos ter força diária. Então, nós precisamos das carnes, com a sua família em si, que são as fontes de proteína. Nós precisamos das verduras, precisamos das frutas para a defesa do nosso organismo. Até da gordura nós precisamos, mas sim em pequena
quantidade. Quantidade, né? Por exemplo, nós precisamos de apenas 10% de gordura. É o suficiente para quem quer emagrecer. Para quem só quer manter a sua vida saudável, pode estar no intervalo de 15% a 30% de gordura, daquilo que é o meu consumo diário. Então, é importante destacar essa parte, que cada organismo tem as suas necessidades, mas no sentido geral, nós devemos consumir carboidratos, de preferência de baixo valor calórico, devemos consumir proteína. Se já estamos numa idade adulta, menos quantidade de carne. Não precisamos de muita carne vermelha para nós, porque nós já crescemos, nós já não precisamos de construir nada, só temos que manter o nosso perfil. Precisamos já das vitaminas e dos sais minerais, onde nós vamos encontrar nas frutas e nos vegetais. Esses sim, nós precisamos sempre em grandes quantidades, porque eles contêm lá os antioxidantes, eles contêm lá os hormônios de defesa, enfim, é mais ou menos por aí. Tá bom? Nós precisamos de comer um pouco de tudo. O que acontece? Ao comer um pouco de tudo, a questão aí é a maneira de confeccionar. Quanto menos fazer uso de gordura, melhor ainda. Nós podemos consumir o peixe sem precisar de fritá-lo. Nós podemos fazer um guisado de peixe, descamá-lo, por limpá-lo, por temperá-lo, por na panela, por tomate, por cebola, uma colher, 2 colheres de óleo e fazemos a nossa refeição. Podem experimentar isso, onde comer, onde saborear o melhor peixe, porque aí sim vão comer da maneira saudável, sem ter sido modificado com grandes quantidades de gordura. Então, essa é a melhor maneira. Eu ia perguntar mesmo sobre essa parte das gorduras. Qual é a diferença entre azeite e óleo? Porque a maior parte das famílias moçambicanas comem muito óleo, não azeite. O azeite faz alguma diferença em quantidade ou qualidade? Qualidade, mas nós temos que saber que o azeite serve para fazer terminações. O azeite foi feito para temperar salada, para pôr no fim da refeição. Eu já cozinhei, já terminei e rego com azeite, pelo aroma, não é? Pelo aroma, sabor. Mas se eu quero cozinhar com azeite, não estarei a fazer assim grandes coisas. Por exemplo, o azeite, ele não queimado, ele é um bom antioxidante, não é? E ele oferece o colesterol bom. Mas se eu queimo o azeite e refugo ele torna-se igual ao óleo, porque ele tem um ponto de fumaça zero. Ele não tolera grandes temperaturas. Então, se eu ponho o azeite para queimar, para depois, não fiz nada, usei o óleo. Mas temos que saber, o azeite tem vários tipos. Para eu apanhar aquele azeite que tenha mesmo o bom colesterol, tem que ser o primeiro, aquele, acho que é o mais extra caro, virgem. muito caro. Extra verde, né? Então, muitas das vezes, o que tem feito? As pessoas compram, tem muitos temperos portugueses que andam aí, chamam de temperos de cozinha. As pessoas confundem com azeite, gasta dinheiro pensando que está a ter algo diferente, mas na verdade não. É preferível consumir um óleo de girassol, um óleo de soja, que possas medir a saber que é um vilão do que o azeite, porque corre o risco de gastar mais dinheiro estar a fazer a mesma coisa no fim do dia. Sim, exatamente. Gastando dinheiro estar a fazer a mesma coisa. Podes comprar o azeite sim,
para fazer terminações dos seus pratos, não tem Ok. problema. Ok. Sim. A Noêmia quer saber que tipo de dieta deve seguir uma gestante que tenha problemas de salivação? Numa primeira fase, para ao amanhecer, eu recomendo uma alimentação assim, por exemplo, uma papa fermentada. Ela vai fazer com que haja diminuição, não cessação em termos da quantidade de saliva a produzir. Optar por cítricos, eles vão ajudar diminuir a quantidade de açúcar e gordura, diminuir a quantidade de açúcar e gordura e continuar a se alimentar normalmente. Se puder usar o peixe, como eu estava explicando, sem precisar de fritá-lo, vai conseguir ingeri-lo sem fazer grande produção de saliva, o famoso shiitake, não é? E se for a fazer a shima, nesse caso, optar pela fermentada, não é? Fermentar a farinha. Então, isso vai ajudar com que haja um pouquinho mais apetite para a maior absorção dos alimentos, né? E a quantificação, diminuir pouco, come pouco, para não ter questões de enjoo durante a ingestão, né? Então, fazer o maior fracionamento da alimentação, né? Comer muitas vezes em pequenas quantidades. Ok. Tenho uma pergunta sobre a época que estamos a passar, em que o vírus está a devastar e nós fazemos várias tentativas para nos sairmos bem e não tomarmos a vacina, ou quando formos tomar a vacina, termos o menor risco possível. Fazemos bafo, tomamos sumo de limão, voltamos a consumir o mel. Quais alimentos realmente ajudam-nos a combater este mal presente? Todos os alimentos, da maneira como eu expliquei, não é? Nós precisamos dos carboidratos para poder ter a energia e nós precisamos de preferência, né? Podemos fazer daquilo que da maneira como nós já nos alimentamos, nós podemos fazer o acréscimo mais duras, contém as fibras, alimentos aí, as verduras. Perdoe-nos, houve um corte, não ouvimos quando estava a falar. Qual foi a recomendação? Tá bem. Sim, eu dizia que nós devemos comer um pouco de tudo. Sim. Nós devemos comer arroz, nós devemos comer shima, nós devemos comer verduras, nós devemos comer carne, castanhas, coco, chupar-cana. Então, devemos acrescentar o consumo de verduras, de frutas, de fibras, de vitaminas, de minerais, não é? Que são muito importantes para uma dieta saudável, sobretudo para o bom funcionamento do nosso intestino. O que nós sempre temos que optar, que nós temos que retirar, que nós devemos diminuir em nós, é o consumo de gordura, é o consumo de açúcares, né? É mais isso aí. Ok, tudo bem. Existem algumas soluções que aparecem, como o bafo de eucalipto. Ele realmente é eficaz ou fazemos o bafo porque psicologicamente deixa-nos menos preocupados? O bafo de eucalipto não é de hoje a ser recomendado como como eficaz, né, principalmente no tratamento das doenças respiratórias. Ele já é recomendado já há muito tempo, só que agora, por causa da maior procura, maior necessidade por causa da pandemia, é que foi se divulgando. Ok. Mas eu já venho conhecendo o bafo de eucalipto, o bafo da goiabeira, das folhas de goiaba, já há muito tempo, como fontes mesmo de... Não posso explicar lá muito bem Mas exatamente o que percebi. faz, né? E sim, mas não é de hoje. Nós Ok. já vínhamos
usando, já era algo que já vinha se recomendando para que se fizesse uso, mas não tínhamos esse avalanche que estamos a viver agora, não. Ok. É mais por aí. A Natália volta a questionar. Obrigado, doutora. Por causa do consumo excessivo de citrino no início da gestação, agora tenho dificuldade em consumir. Qual seria a recomendação para substituir os mesmos, tendo em conta que são necessários neste tempo? Bom, pode substituí-los por uma outra fonte, porque nós precisamos mais da vitamina C, não é? Podemos encontrar a vitamina C nos morangos, não é? Elevada, tem na ameixa, não é? É uma fruta que até tem mais quantidade de vitamina C em relação ao próprio citrino, e na maçã. Então, não pode fazer essa substituição para não correr o risco de ter carência. Tá bem? Ok, mas esses Pode alimentos ser. também ajudam a parar a salivação? O A Noêmia morango, foi a moça sim. que O que perguntou que sobre salivação. Então, ela diz que já está, é como se já não conseguisse mais consumir citrinos neste momento. Então, o que pode substituir os citrinos? a salivação ainda mantém-se mesmo após a gestação? Ela consumiu muito no início da gestação. Agora ela é como se já estivesse enjoada de consumir. Então, ela quer uma Tudo em alternativa. excesso prejudica. São essas alternativas que eu passei. A Ok. única coisa que talvez possa evitar são aquilo que eu disse, o consumo de açúcar elevado, tudo Ok. em baixa quantidade. Melhor para ela, a gordura ela deve evitar. Doutora, nós já vamos já 1 hora de conversa e gostaria de ouvir dos nossos companheiros de conversa se tem alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida. É verdade que os bebés adquirem os hábitos alimentares da mãe dentro da barriga? No caso, a gestante come algo e o bebê, quando nasce, também passa a gostar daquilo que a mãe comia? Bom, isso é sim, é verdade, mas não significa que não há como trocar aqueles hábitos. Nós temos intervalo da nascença até aos 2 anos para nós adotarmos uma alimentação saudável e manter o nosso Uhum, bebê saudável. É uhum. um processo. Eu acho que após o corte do cordão umbilical, existe um certo período em que o bebê ainda mantém as hormonas da mãe. Talvez Ok. nesse período pode ainda serem fortes esses desejos iguais aos da mãe, mas já tem um certo período que nesse momento eu não posso precisar, eles são quebrados, Ok. não é? Então nós já, como se fosse, posso dizer, podemos fazer nosso restart no nosso bebê. Nós podemos já fazer a alimentação que é o ideal no momento, porque às vezes as mães têm lá cada maneira de se alimentar quando É estão verdade. grávidas. Isso só a doutora, acho que Célia, né, que pode explicar melhor como psicóloga exatamente a que se deve isso, essa sensação ou essas vontades de comer as coisas que aparentemente são estranhas, né? Pois é, Mas areia, isso carvão. é o normal, não somente questões da alimentação, humor. A mãe passa muitas coisas para o seu bebê durante o processo da gestação. Ok. Então, é assim. Mas não é algo que não possa ser moldado. Nós podemos muito bem. Nós é que podemos fazer o nosso bebê saudável. Ok. Para finalizar a nossa conversa, gostaria que nos dissesse quais são as mentiras que normalmente nós cultivamos sobre nutricionismo ou nutricionistas. Quais são as coisas que nós deveríamos saber sobre nutricionismo que é para nós passarmos a levar de hoje em diante? Eu vou aproveitar que estamos no mês
do aleitamento materno. Uma das mentiras é dizer que o meu bebê não está a saciar somente com o leite do peito. Ele sente sede, meu leite não é suficiente, não lhe faz saciar. O leite do peito é um leite completo, ele tem a capacidade de nutrir a criança e cobrir todas as necessidades, até água, a quantidade de água ideal, o leite do peito ele contém. Ele é mais que qualquer outro tipo de alimento que nós podemos dar. Então, quando a criança não está a chorar porque está com fome. Se está com fome, dá-lhe o peito. Nós temos que saber que quanto mais vezes alimentamos, quanto mais vezes damos o nosso peito, mais leite produzimos. É muito bom para nós todos sabemos, e se tiver dúvida, é sempre importante procurar o nutricionista esclarecer. Eu não posso fazer o aleitamento materno exclusivo porque eu trabalho. Porque eu não tenho geleira em casa. O nutricionista pode explicar como fazer a conservação do leite ao ambiente, qual é a quantidade que pode fazer a extração para melhor conservação e ficar a alimentar o seu bebê enquanto você foi ao serviço ou foi à escola. Essa é também uma das mentiras. Não posso dar comida antes de 1 ano, porque vai crescer barriga. A barriga vai crescer, não é verdade. A partir dos 8, 9 meses, nós podemos começar a dar alimentação familiar aos nossos bebês. Eles já podem consumir a nossa comida de casa ligeiramente modificada, ou esmagada, cozida com um pouquinho mais de tempo em relação ao normal do nosso consumo. Acessivamente, também é uma maneira de nós ensinarmos as nossas crianças a conhecer os alimentos. É mais ou menos isso aí. Gostaria de nos deixar alguma consideração? Está a fazer algum trabalho? Gostaria que nós soubéssemos e acompanhássemos? Vamos optar por uma alimentação saudável, fazer menos consumo, evitar bebidas alcoólicas, principalmente nessa época que estamos na época de Covid, porque as bebidas alcoólicas, eles não têm mas tem um pouco valor nutricional e não tem muita relevância o seu consumo no nosso bem-estar. E muito pelo contrário, eles são ricos em calorias. Eles têm pouco valor nutricional, mas são muito calóricos, o que nos proporciona a doenças crônicas, a obesidade, doenças cardiovasculares, que são essas doenças que são associadas a maior número de mortes. Vamos evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Obrigado, doutora Noêmia. Obrigado a todos os participantes. Foi uma conversa muito esclarecedora, rica em dicas e conteúdo que eu não sabia e acredito que as outras pessoas também ficaram muito esclarecidas. E obrigado a todos. A conversa continua na plataforma que nós criamos no grupo do WhatsApp. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.